cidade de Metrópolis. Superman guiou Jetrai até seu apartamento, onde Clark rapidamente trocou de roupa para seu traje civil. Tudo o que Jetrai teve que fazer foi dar um tapa no símbolo do Ultimatrix para voltar ao normal. Ben deu uma olhada na casa de Clark. Lugar legal. Ele comentou. Obrigado. Clark respondeu, não é ruim para a casa de um repórter. Considerando que eu ainda morava na casa dos meus pais até há pouco mais de uma semana atrás, este é um ótimo primeiro apartamento. Clark riu. Então foi pegar sua pasta. Então ambos seguiram em direção à porta. Quando estavam prestes a sair do apartamento, Clark parou. Quase esqueci uma coisa, já volto. Ele entrou no banheiro por um momento, depois saiu com um rolo de gaze. Ele jogou para Ben, que o pegou. Para que serve isso? Para cobrir um Ultimatrix. Explicou Clark. Não tenho nenhuma jaqueta que sirva em você, e já que você não trouxe a sua, precisamos cobri-la de alguma forma. Ben deu um sorriso irônico. Ele deveria saber que o Ultimatrix chamaria atenção, certamente não parecia um relógio comum. Ele enrolou o pulso na gaze e usou um clipe para prendê-lo. O clipe e a gaze poderiam ser facilmente removidos caso ele precisasse usar seus alienígenas. Ben esperava não precisar recorrer a isso, mas com sua sorte, ele não ficaria surpreso. Quando eles saíram do apartamento, Clark chamou um táxi, e os dois foram para o escritório de Clark. Quando eles saíram do táxi, o queixo de Ben caiu. Ele já tinha visto esse prédio antes. Você trabalha aqui? Perguntou Ben enquanto gesticulava para o planetoide dourado no topo do planeta diário. Clark deu de ombros. Sim. Por quê? Você conhece esse lugar? Ben abaixou a voz, para que ninguém pudesse ouvir. Eu cheguei não muito longe daqui. Aquele prédio foi a primeira coisa que vi. Clark sorriu. Bem, agora você tem um ponto de referência. Antes que Ben pudesse responder, ele viu uma mulher acenando para eles. Especificamente, para Clark. Enquanto ela caminhava até eles, Ben viu os olhos de Clark brilharem. Ben podia ver o porquê. A mulher era certamente atraente, com uma boa figura, longos cabelos pretos e um rosto bonito. Ela usava uma jaqueta roxa e uma saia curta e branca. Ei, Smallville. A mulher cumprimentou. Ben piscou. Smallville. Ela tinha apelidado Clark em homenagem à sua cidade natal. Isso era meio estranho. Ou era algum tipo de apelido? A mulher continuou. Então, quem é seu novo amigo? Clark sorriu. Ben Tennyson, gostaria que você conhecesse Lois Lane, repórter-chefe do Planeta Diário. Ben apertou a mão de Lois. Ambos tinham sorrisos educados em seus rostos. Então, Ben, disse Lois, como você conhece Smallville aqui? Ben parou por um momento, lembrando-se do que Batman havia escrito. Bem, a família dele e a minha eram próximas, então vou ficar com ele até que meu lugar esteja pronto e funcionando. Lois pareceu confusa. Sua família não pode fazer isso. Ben olhou para baixo, seu bom humor desaparecendo. Ainda era difícil para ele dizer isso em voz alta. Havia uma boa chance de que sempre seria. Clark percebeu o desconforto de seus jovens amigos. Então decidiu assumir o comando. A família dele morreu recentemente em um acidente, Lois. Minha família é tudo o que ele tem. Lois colocou a mão na boca e depois colocou a mão no ombro de Ben. Eu sinto muito. Ben mostrou-se indiferente. Eu vou ficar bem. Lois assentiu e então se virou para falar com os dois. Vamos, Smallville, podemos mostrar o lugar para o garoto. Clark assentiu e então guiou Ben para dentro do prédio. Momentos depois, dentro do prédio do Planeta Diário, Ben olhou para o enorme escritório. Ele sempre pensou que jornalistas trabalhavam em pequenos escritórios apertados ou trabalhavam em campo. Esta sala era maior que a Batcaverna. Tinha tetos altos, uma ótima vista da cidade e cada repórter ali tinha uma mesa enorme para trabalhar. Ben imaginou que este era um hotel 5 estrelas do jornalismo. Depois de um tempo, ele voltou sua atenção para Lois e Clark. Lois estava atualmente dando uma bronca em um ruivo chamado Jimmy Olsen, enquanto Clark tentava defender o que quer que Jimmy tivesse feito. Na verdade, era meio engraçado. Isso lembrou Ben de quando eram só ele, Gwen e Kevin. Normalmente, era Ben quem tinha feito algo errado, Kevin dando trabalho para ele, e Gwen dando trabalho para Kevin em vez de dar trabalho para Ben. Era triste lembrar que ele nunca mais os veria, mas não era tão devastador quanto alguns dias atrás. Enquanto ele estava na fazenda quente,
Ele contou a Marta, Jonathan, Cara e qualquer membro da liga que estivesse lá naquele dia histórias de suas aventuras. Isso se tornou sua terapia pessoal. Cada vez que ele falava sobre isso, ficava mais fácil pensar sem cair no choro. Ele ainda tinha um tempo pela frente, mas estava melhorando. Enquanto os três funcionários do Planeta Diário discutiam, Ben olhou para as paredes. A cada 3 pés ou mais havia uma cópia emoldurada do jornal deles, o mais antigo datando de vários anos, que tinha a primeira aparição oficial do Superman. Outras capas tinham mais histórias sobre o Superman ou a Liga da Justiça, e todas pareciam ter sido escritas por Lois ou Clark. Ben sorria sempre que via o nome de Clark sob um artigo do Superman. Parecia meio que auto-engrandecedor. Os pensamentos foram interrompidos quando um homem de meia-idade e calvo correu até os jornalistas. O que foi, Perry? Clark perguntou, vendo a preocupação no rosto do homem. Bizarro foi visto indo nessa direção geral. A julgar pela maneira como todos ficaram tensos, Ben imaginou que Bizarro era um supervilão, e dos piores. O homem mais velho, Perry, continuou. Lois, Clark, desçam aí caso o Superman apareça. Ou Sam, vá junto. E vocês, Perry lançou um olhar severo para Ben, não vão a lugar nenhum e não toquem em nada. Ei, Smallville, disse Lois, enquanto corria para sua mesa, você e Jimmy, vão na frente, preciso pegar minhas coisas. Os dois homens assentiram e saíram correndo. Enquanto Lois juntava suas coisas, Ben foi até ela. Então esse Bizarro, começou Ben, ele é bem ruim, certo? Lois lançou-lhe um olhar para Ben que dizia: você está falando sério? Pense em uma versão distorcida, maligna e estúpida do Superman, ela explicou, e você acertaria em cheio. Ben engoliu em seco, nervoso. Ele tinha visto do que Superman era capaz, e agora havia um gêmeo maligno. Simplesmente bizarro. Receio que Bizarro seja a menor das suas preocupações, querida. Uma voz com sotaque britânico falou na sala. Ben e Lois se viraram para ver um homem com sobretudo atrás deles, o rosto coberto de bandagens. Ben piscou. Como diabos alguém não viu um cara como aquele? Aquela voz. Lois começou a dizer. Ah, que fofo, disse o homem ironicamente. Você se lembra do seu velho amigo Metalo? Com isso, o homem arrancou o casaco e as ataduras. Os olhos de Ben se arregalaram. Ele não tinha certeza do que estava olhando. Parecia um homem humano, mas a maior parte de seu torso, braço direito e a metade direita de seu rosto foram substituídos por metal brilhante. A metade exposta de seu rosto parecia um crânio humano de metal, e uma luz verde sinistra brilhava da órbita ocular. Agora isso é simplesmente errado, pensou Ben. Eu sou o único que deveria ter olhos verdes brilhantes. O que você quer agora, Metalo? Ben teve que admirar a coragem na voz de Lois. Você tem alguma coisa a ver com Bizarro vindo aqui? Você ficaria surpreso com o tipo de distração que Bizarro faria se você oferecesse a ele um biscoito e uma chance de matar o Superman. A metade humana do rosto de Metalo sorriu sadicamente. Então ele começou a andar em direção a eles. Mas antes que ele morra, acho que vou machucá-lo matando você. Ben, corra. Ele está atrás de mim, não de você. Lois tentou correr para as escadas, mas Metalo a bloqueou. Ben congelou por um momento. O que eu deveria fazer? Ele perguntou-se. Ele não queria se transformar em um alienígena aqui. Ainda havia pessoas trabalhando, e além disso, ele realmente queria isso de novo? Na mente de Ben, se ele escolhesse ser um herói novamente, ele nunca pararia. Mas então ele se lembrou de todas as vezes que ele salvou pessoas. Ele pediu algo em troca? Não, ele só ajudou as pessoas porque era a coisa certa a fazer. E já que Metalo tinha intenções nada amigáveis com Lois, Ben não podia simplesmente olhar para o outro lado. Ainda assim, não havia como ele abrir mão de sua identidade secreta. Ben rapidamente atravessou a sala, assim como as poucas pessoas que ainda não tinham saído. Mas, diferente delas, Ben não estava tentando correr. Ele deslizou para trás de uma mesa, e ficou grato por ela ter rodinhas. Ele começou a empurrar a mesa. Do outro lado da sala, Lois estava começando a perder a consciência enquanto Metalo a sufocava com a mão exposta. Você não tem ideia de quanto tempo esperei para fazer isso. Metalo zombou. Ei! Homem de lata. Metalo virou a cabeça para ver uma mesa muito grande indo em sua direção, sendo empurrada por algo que parecia ser uma criança. Honestamente,
Ele não tinha visto isso chegando. Seu aperto afrouxou em surpresa, permitindo que Lois caísse no chão e rastejasse para longe. A mesa bateu nas pernas de Metallo, fazendo cair em cima dela. O impulso combinado levou a mesa e Metallo em direção à janela. Ela se estilhaçou, fazendo a mesa e o supervilão despencar 12 andares abaixo. Enquanto Lois tentava fazer o ar voltar para os pulmões, ela notou Ben tentando fazer o mesmo. Ela ficou mais do que um pouco chocada. Ben tinha atacado um supervilão? Não só isso, ele o tinha jogado da janela. Ela não tinha certeza se isso era corajoso ou muito, muito estúpido. Ben esticou os braços e sorriu para Lois. Bem, isso resolve tudo, hein? Lois balançou a cabeça. Ele ficou cara a cara com o Superman. Uma queda dessas só vai deixá-lo bravo. Ben inclinou a cabeça para fora da janela quebrada. Não havia mais ninguém na rua. As pessoas aprenderam anos atrás a evacuar e procurar abrigos sempre que uma briga de super-heróis estava prestes a começar. Ben podia ver os restos quebrados da mesa e uma figura se levantando. Uma figura de metal brilhante. Ah, cara, disse Ben. Ele olhou para Lois. Quão bravo você acha que ele vai ficar? Lois deu um pequeno sorriso simpático. Ele vai querer te matar. História da minha vida, Ben pensou sombriamente, mas exteriormente ele só parecia preocupado. Vou indo agora. Ben tentou agir o mais nervoso possível, enquanto recuava em direção às escadas. Lois assentiu. Vou ver se consigo chegar até o Superman. Ele deve conseguir parar Metallo. Ben levantou uma sobrancelha. Mas Metallo está logo ali fora. Lois levantou um bloco de notas e deu um sorriso convencido. Eu nunca perco uma história sobre o Superman em Metrópolis. Agora foi a vez de Ben se perguntar se Lois era corajosa ou muito, muito estúpida. Os dois se separaram, com Ben saindo pela porta dos fundos. Ele cortou o caminho pela lateral do prédio do Planeta Diário, onde podia ver Lois tentando passar por Metallo novamente, com a mesma falta de sucesso de antes, recebendo um golpe de costas no rosto. Ben fez uma careta, mas deu alguns passos para trás. Ele então arrancou a gás e ativou o Ultimatrix. Ele alternou entre seus alienígenas até chegar a uma de suas formas veteranas, uma que funcionaria perfeitamente contra uma máquina e poderia até mesmo ajudar o Superman em sua própria luta. É hora do herói. Metallo estava prestes a esmagar Lois Lane. Na verdade, ele tinha tanta certeza de que conseguiria que já estava planejando o assassinato daquele garoto que o havia jogado da janela. No entanto, ele foi distraído por um clarão verde e o grito de uma voz mecânica. Ultra T. Uma figura saiu do beco. Era vagamente humanoide, pois tinha 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. As semelhanças paravam por aí, no entanto. As costas e a cabeça da coisa eram pretas e cobertas com circuitos verdes. A frente era branca, exceto por um símbolo estranho no peito. Um único olho brilhava em seu rosto sem características. O olho se estreitou. Ok, feio. A criatura assumiu uma posição de luta. Vamos lá. Metallo rosnou, largou Lois e então atacou a coisa. Aquilo estava saindo do controle. Primeiro aquele garoto, agora isso. Seja lá o que for. Não haveria fim para essa interferência. Ultra T saltou em Metallo, mas não o atingiu. Em vez disso, seu corpo ficou mais parecido com uma bolha, e então se enrolou em volta do corpo de Metallo. Lois ficou chocada com o que viu. Bem, isso era novidade. Metallo lutou enquanto o alienígena de alguma forma se infiltrava em cada parte de seu corpo mecânico. Para um observador externo, Metallo parecia estar completamente coberto de piche e circuitos verdes. Depois de um momento, Metallo congelou, então caminhou até a Lois, que recuou cautelosamente. Relaxe, senhorita Lane, disse Ultra T no corpo de Metallo, eu não vou te machucar. Lois não estava convencida. Bem, considerando que você estava tentando me matar um minuto atrás. Ultra T/Metallo balançou a cabeça. Aquele era Metallo, não eu. Eu tenho controle sobre ele agora, ele não pode mais fazer nada. E quem seria você? O que está fazendo aqui? Lois pode ter ficado com medo, mas ela era uma repórter investigativa. Era da natureza dela buscar respostas. Ultra T/Metallo teria sorrido se tivesse boca. Primeiro, você pode me chamar de Ultra T. Segundo, estou aqui apenas para ajudar. Ultra T/Metallo olhou ao redor por um momento. Eu não suponho que você saiba onde o Superman está?
Como se respondesse à sua pergunta, uma figura fumegante disparou pelo ar, colidindo contra um prédio atrás deles. Ele foi rapidamente seguido por uma figura familiar vermelha e azul. Ultra T/Metalo olhou de volta para Lois. Não se preocupe, ele disse. Acho que sei onde encontrá-lo. Virando-se, dois foguetes de alguma forma crescem das costas de Ultra T/Metalo, que por sua vez brotaram barbatanas estabilizadoras. Lois piscou. Metalo nunca tinha conseguido fazer isso antes. Ultra T/Metalo fez uma saudação com dois dedos antes de disparar para longe. Lois sorriu. Ela tinha o que todos os jornalistas vivem buscando, uma nova história. Com Superman. Superman estava ficando irritado. Bizarro era difícil de lidar na melhor das hipóteses, mas esta era a quinta vez que ele tinha que esmagar o clone distorcido em algo. Porque ele não podia simplesmente desistir. Suas reflexões foram interrompidas pela visão de Bizarro lutando para se levantar. Superman suspirou. Talvez a sexta vez fosse o charme. Antes que ele pudesse se mover, um raio verde brilhante de energia atingiu Bizarro no peito, jogando no chão novamente. Superman se virou no ar para ver o que parecia ser um homem feito de tinta preta e circuitos verdes disparando em sua direção. A única coisa que denunciava sua identidade era um símbolo familiar em seu peito. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a figura levantou a mão. Me chame de Ultra T. Superman assentiu. Então, o que esse aqui faz? Ultra T/Metalo abriu bem os braços. Eu posso assumir o controle de máquinas e então torná-las melhores. Foi isso que aconteceu quando eu agarrei Metalo. Os olhos do Superman se arregalaram. Metalo? O que ele estava fazendo aqui? Ele estava tentando matar Lois. Não se preocupe. Ele acrescentou, depois de ver o pânico nos olhos do Superman. Eu parei, e Lois está bem. Superman suspirou aliviado. Obrigado. Ultra T/Metalo deu de ombros. Sem problemas, estou apenas fazendo a coisa do herói. Ambos os heróis notaram que Bizarro estava se levantando. O que você acha de acabarmos com isso? Superman começou a usar sua visão de calor para dar ênfase. Claro, disse Ultra T/Metalo. Vamos ver o quão poderoso eu posso deixar esse cara. Os dois braços de Ultra T/Metalo se tornaram canhões. Um terceiro canhão maior cresceu de seu peito, e um pequeno suporte de mísseis se transformou de cada ombro. Todas essas armas dispararam ao mesmo tempo, unidas por um raio verde de energia de seu olho, assim como a visão de calor do próprio Superman. A explosão combinada fez uma cratera considerável no chão, e deixou um Bizarro fumegante completamente destruído. Os dois flutuam até o nível da rua. Ultra T/Metalo congelou por um momento, até que o upgrade se separou. Metalo caiu no chão, mas em vez de desabar, ele permaneceu congelado na mesma posição. O que? O que você fez comigo? Metalo mal conseguia pronunciar as palavras, pois sua mandíbula estava cerrada. Ultra T explicou, assim que Lois Lane e vários outros repórteres chegaram. Antes de sair, desliguei todos os seus sistemas, exceto sua mente, seus olhos e sua caixa de voz. Ultra T olhou para cima por um momento. Claro, agora eu queria ter desligado esse último também. Os repórteres todos riram, enquanto Superman deu um sorriso. Ultra T virou-se para Superman. Acha que pode me dar uma carona? Preciso pegar uma coisa. Superman pareceu confuso por um momento, mas assentiu e agarrou Ultra T por baixo dos braços e saiu correndo antes que os repórteres pudessem fazer perguntas. Superman pousou em um telhado a vários quilômetros de distância, onde Ultra T olhou ao redor por um momento para ter certeza de que ninguém poderia vê-los. Quando ele ficou satisfeito de que eles estavam sozinhos, ele voltou ao normal. Achei que você tivesse dito que não queria mais ser um herói. Ben olhou para as ruas abaixo. Meus pais e meu avô sempre me ensinaram a fazer a coisa certa, a ajudar outras pessoas da melhor forma possível. Ben sorriu e ergueu o Ultimatrix. E graças a isso, ganhei um monte de habilidades. Superman sorriu de volta, mas então desviou o olhar. Achei que você culpava aquele relógio pelo que aconteceu com eles. O sorriso de Ben desapareceu. Talvez eu ainda faça isso. Mas eu sei que eles ficariam desapontados se eu não fizesse o que acredito ser certo. Não sei, talvez eu esteja tentando honrá-los vivendo de acordo com o que eles me ensinaram. Superman assentiu, então colocou uma mão no ombro de Ben. Eu faço a mesma coisa,
Tento viver de acordo com o que meus pais terrestres e meus pais kryptonianos me ensinaram. Obrigado, Clark. Sem problemas, bem. Superman franziu a testa. Então, o que era que você precisava pegar? Ben deu de ombros. Algo que deixei na casa dos seus pais. Volto em algumas horas. Superman inclinou a cabeça. Então, por que você precisava que eu te carregasse até aqui? Você poderia ter se transformado no arraia-jato ali mesmo. Ben olhou para o Superman por um momento e então deu um tapa na testa dele. Eu sou um idiota. Ele murmurou. Superman ainda estava rindo minutos depois quando o arraia-jato decolou em direção a Smallville.